Em 1981, a IBM inventou o computador pessoal moderno, dominou o hardware de um mercado global e entregou de bandeja o sistema operacional para uma empresa de 32 funcionários, a pequena Microsoft. Isso não foi apenas um erro operacional, foi uma catástrofe. A IBM controlava o hardware e não percebeu que quem controlava o software controlava o futuro. A IBM passou os próximos 20 anos descobrindo isso da forma mais cara possível. Estamos em 2026. A mesma história está acontecendo de novo, só que a caixa de metal agora tem 4 rodas. E se você ainda acha que a BYD faz carros, este vídeo vai mudar tudo o que você pensa sobre o mercado automotivo. China 2020. As montadoras estrangeiras, Volkswagen, Toyota, GM, Honda, Nissan, dominavam 61% do maior mercado de carros do mundo. Hoje, esse número desabou para menos de 40%. E nos veículos elétricos, a participação das empresas estrangeiras na China é menor que 20%. E erra quem pensa que este é apenas um problema de produto. A Volkswagen ainda fabrica carros excelentes. A Toyota ainda tem uma das melhores reputações de qualidade do mundo. O problema não é o carro, é o que está acima dele. BYD, Xiaomi, Huawei, Xpeng, Li Auto, todos pensam que eles estão competindo com a Toyota. Errado. Eles estão competindo para controlar as camadas de cima do stack. E para entender o que isso significa, você precisa entender o que é, de fato, um stack tecnológico de veículo. A gente vai ver cada camada dessa torre em detalhe daqui a pouco. Mas antes, você precisa ver o que aconteceu com quem tentou construir esse stack e perdeu o timing. Em 2020, a Volkswagen criou a CARIAD, uma unidade inteira de software com 5.000 engenheiros para construir o sistema operacional do futuro da Volkswagen. 4 anos depois, a CARIAD estava atrasada, cara e em colapso. O que a Volkswagen fez foi comprar tecnologia da Xpeng, uma startup chinesa, para colocar nos seus próprios carros. Isso não é parceria estratégica. Isso é exatamente como a IBM comprando o Windows da Microsoft depois de ter tentado e falhado em criar o OS 2, o sistema operacional dela. E a Volkswagen não está sozinha. A GM declarou prejuízo bilionário na sua divisão de elétricos e demitiu mais de 1.000 funcionários da unidade Cruise, seu braço de carros autônomos. A Ford anunciou cortes na produção do F-150 Lightning depois da demanda ser bem menor do que a projetada. E a Toyota, campeã mundial dos híbridos, símbolo de qualidade e confiabilidade, corre atrás com o seu Arene OS, um sistema operacional veicular que deveria ter sido prioridade anos atrás. Não é crise de gestão, não é erro de produto. Isso é um padrão sistêmico, repetindo-se montadora por montadora em todos os continentes. Então aqui está o conflito real. Não é a China contra o resto do mundo. É hardware contra stack. É pipeline contra plataforma. É quem fabrica o melhor carro contra quem controla o sistema que faz o carro valer mais do que metal e plástico. E para entender como essa guerra funciona por dentro, você precisa ver as 5 camadas do stack. Então vamos lá, montar esse stack camada por camada, do chão ao teto. Camada 1, o hardware, o carro físico, motor elétrico, bateria, chassi, estrutura. Durante 100 anos, era aqui que morava o valor. Era aqui que a corrida acontecia. Hoje, o custo de uma bateria de íons de lítio caiu de $700 por quilowatt-hora em 2011 para menos de $150 em 2023. O motor elétrico tem dezenas de peças, onde o motor a combustão tinha centenas. O skateboard elétrico, bateria achatada embaixo, motores nos eixos, pode ser replicado por dezenas de fabricantes ao redor do mundo. E quando a replicabilidade sobe, a margem desce, sempre. Camada 2, o sistema operacional do veículo. É aqui que a analogia com a IBM fica assustadora. A Huawei desenvolveu o Harmony OS para carros. Hoje ele roda no cockpit de pelo menos 5 marcas diferentes na China e está crescendo.
A Xiaomi lançou o HyperOS, um único sistema operacional que conecta smartphone, casa inteligente e carro. Quando alguém compra um carro Xiaomi, não está comprando um veículo, está assinando um ecossistema. Assim como a Microsoft não fabricava PCs, mas controlava o que rodava dentro deles. É exatamente isso que a Huawei e a Xiaomi estão fazendo com os carros. Camada 3. Dados e inteligência artificial. Cada quilômetro rodado por um BYD ou um XPeng está alimentando um modelo de machine learning. Os economistas chamam isso de efeito de rede de dados. Quanto mais usuários, mais dados. Quanto mais dados, mais inteligente fica o sistema. E quanto mais inteligente o sistema, mais difícil para qualquer concorrente chegar perto. A Tesla entendeu isso antes de todo mundo. Na China, a BYD e a XPeng estão construindo a mesma vantagem, com frotas de milhões de veículos, coletando dados em tempo real agora. Uma montadora que entra hoje nessa corrida vai competir com algoritmos que já aprenderam com pessoas rodando bilhões de quilômetros. Isso é mais do que uma desvantagem técnica. Isso é uma verdadeira barreira estrutural. Camada 4. Interface e ecossistema. Esse é o nível mais silencioso e o mais perigoso. Quando o seu carro conecta com o seu celular Xiaomi, com a sua TV Xiaomi, com o seu ar-condicionado Xiaomi, e tudo isso fala a mesma língua, com a mesma conta, com os mesmos dados, você acaba preso ao ecossistema. Sair custa muito mais do que simplesmente trocar de carro. O custo de troca fica muito mais alto. Exatamente o que a Apple e o Google fazem com a gente nos celulares, agora replicado dentro dos carros. A camada 5 é o topo do stack. E é aqui que o carro deixa de ser produto e vira nó de uma rede. A BYD não vende só carros. Ela vende sistemas de armazenamento de energia, painéis solares, semicondutores, chips que ela mesma projeta. A NIO vende assinatura de bateria. O modelo BaaS, Battery as a Service, ou bateria como serviço. Você compra o carro sem a bateria e paga uma mensalidade pelo serviço de energia. Na China já existem pilotos de V2G, Vehicle to Grid, veículo para a rede, onde o seu carro elétrico vende energia de volta para a rede elétrica nos horários de pico. O carro virou ativo financeiro dentro de um ecossistema de energia. Agora, olha a torre completa. Empresas chinesas estão controlando as 5 camadas, ou pelo menos 3 das mais valiosas. As montadoras ocidentais controlam uma, o aço e o plástico. E o aço, como você acabou de ver, virou commodity. Isso deixou de ser uma guerra de carros. É uma guerra de quem controla o stack. Mas o stack chinês não opera no vácuo. E antes de a gente chegar à conclusão errada, de que todo mundo perdeu e os chineses venceram, existem 3 riscos que poucos estão percebendo e calculando direito. O primeiro são as tarifas. A Europa e os Estados Unidos estão elevando barreiras de importação. E o Brasil também segue nessa mesma escala aduaneira. As tarifas alcançaram aqui 35% em julho de 2026, mês passado. Isso muda os preços, a competitividade e o timing de compra de forma dramática. Segundo, soberania de dados. Nenhum governo vai aceitar passivamente que o sistema operacional dos carros dos seus cidadãos rode em servidores que estão na China. A regulação está chegando e vai remodelar quem pode vender o que e onde. E terceiro, e esse é o mais ignorado, a guerra de preços interna na China está destruindo as margens de todo mundo, inclusive dos próprios chineses. Startups de elétricos estão quebrando. O stack pode ser excelente e ainda assim produzir uma carnificina financeira para quem entrar na hora errada. Aqui, a nossa análise vai além da narrativa de os chineses dominam tudo. O stack é real, a vantagem é real, mas o risco também é. E quem não consegue ler o relógio dessa disrupção paga a conta 2 vezes. Então, vamos voltar à IBM. Ela não se acabou, ela pivotou para serviços. Ainda existe e ainda lucra, mas não define mais o futuro da computação. Quem define é a Microsoft, a Intel e hoje o Google e a Apple. A pergunta para a indústria automotiva não é qual montadora vai falir. A pergunta é qual vai ser a próxima IBM. Respeitada, lucrativa,
mas irrelevante para quem está construindo o stack do futuro. E a segunda pergunta, que talvez seja a que mais importa para você, é a seguinte: o carro que você está pensando em comprar agora, em que ponto desse relógio da disrupção ele está? Antes da tecnologia envelhecer, no meio da transição, ou depois que o mercado já precificou o risco? Nesse vídeo eu te mostrei o stack, o diagnóstico de quem está perdendo e por quê. Mas o que nenhuma montadora vai te dizer de graça é como calcular se o carro que você está avaliando hoje vai ser lixo tecnológico em 24 meses e quanto isso pode te custar. Eu mapeei isso no dossiê O Relógio da Disrupção, o calendário aduaneiro, o raio-x das garantias e o simulador de custo total de propriedade em Excel. Quem não entrar no timing certo, paga a conta depois. O link está na descrição do vídeo. E se o stack é a arma, a bateria é a munição, que nenhuma empresa consegue replicar em menos de uma década. Porque a BYD montou uma armadilha de cadeia de suprimentos, de mineração, processamento e manufatura, que vai muito além do que o mercado está mostrando. Tem mais. Você comprou o carro, pagou o financiamento, mas o software trancou. É exatamente isso que está aqui nesse vídeo que aparece na sua tela.